Estamos de volta, jovens. Aprimorando o prompt e tentando ajudar para a prova da SBHCI. Não questionem os meus métodos, pois Iraci ficou bom demais. Bons estudos! Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem importante na cardiologia intervencionista, que é a lesão renal aguda induzida por contraste, a famosa Iraci. A nossa fonte é um capítulo atualizado do DPCR Textbook. A ideia é, assim, entender os pontos-chave, né? O que é, quem está mais em risco, como dá para prevenir e por que isso importa tanto na prática. De um jeito direto. Exato. E olha, a relevância disso só aumenta. Com mais procedimentos como angioplastia sendo feitos e, especialmente em pacientes mais velhos, com várias outras doenças junto, a Iraci virou tipo a terceira causa mais comum de lesão renal aguda que acontece dentro do hospital. Então entender isso é fundamental mesmo. Certo, vamos começar então pelo básico. O que é exatamente a Iraci? Como a gente define? Bom, de forma simples, é uma piora aguda da função dos rins logo depois de usar o contraste iodado num procedimento. Ah, tá. E em uma definição mais técnica, imagino? Tem sim. A mais aceita hoje vem do KDIGO, né, que é uma referência global para a doença renal. Eles definem como um aumento da creatinina no sangue de pelo menos 0,3 mg/dl em 48 horas, ou um aumento de 50% ou mais em até 7 dias, sempre comparando com o valor que o paciente tinha antes. Uma outra definição comum fala num aumento de mais de 0,5 mg/dl ou mais de 25% na creatinina em 48 a 72 horas. Certo. E você mencionou creatinina, mas ela sozinha já basta para a gente saber o que está acontecendo ali no rim? É um bom ponto. A creatinina é o que a gente mais usa, mas ela não é perfeita, né? Ela pode demorar um pouco para subir depois que o dano já começou, então não reflete o problema imediatamente. Mas é o marcador padrão que temos. Entendi. E o que exatamente o contraste faz no rim para causar essa lesão? Qual o mecanismo? Olha, a gente acredita que é uma combinação de coisas. Primeiro, tem um efeito tóxico direto do contraste nas células dos túbulos renais. E, além disso, ele causa isquemia, ou seja, falta oxigênio numa parte importante do rim, a medula renal. Isso acontece por dois motivos principais: vasoconstrição, quer dizer, os vasos sanguíneos se apertam, e também porque o contraste deixa o sangue mais grosso, mais viscoso, o que dificulta a circulação ali. Tudo isso gera estresse oxidativo e um ciclo ruim de falta de oxigênio para o rim. Nossa, é um ataque duplo, então. Tóxico e isquêmico. E aí, pensando nisso, quem são os pacientes que a gente tem que ficar mais de olho? Quem corre mais risco? Sem dúvida, o fator de risco número 1 é já ter doença renal crônica, a DRC. Quanto pior a função do rim no início, a gente mede isso pela taxa de filtração glomerular estimada. A TFGE, maior o risco. Faz sentido. E além da DRC? Outros fatores importantes são idade avançada, diabetes, principalmente se o paciente já tem DRC junto, insuficiência cardíaca, desidratação, anemia. E, claro, um ponto crítico, o volume de contraste usado. Quanto mais contraste, maior o risco. A via de administração também conta. Quando a gente injeta direto na artéria, como na angioplastia, o risco é maior do que pela veia. Existem até umas ferramentas, uns scores, tipo de Merham, que ajudam a gente a calcular esse risco para cada paciente. E em situações de emergência, por exemplo, num infarto agudo do miocárdio que precisa de angioplastia urgente. E o cenário é bem mais complicado. Nesses casos de infarto com supra de ST, a angioplastia tem que ser feita para ontem, né? Muitas vezes o paciente está instável, com pressão baixa, às vezes até em choque cardiogênico, e não dá tempo de fazer todas as medidas de prevenção da melhor forma. Nesses pacientes, desenvolver IRAC está muito ligado a um prognóstico pior, incluindo maior chance de morrer no hospital e até depois. É um ponto super relevante. Isso é sério mesmo. Não é só um probleminha no rim que passa. De jeito nenhum. Então, já que tratar a IRAC depois que ela instala não é tão eficaz, o foco total tem que ser na prevenção, certo? Acho que essa é a mensagem principal aqui. Exatamente. A prevenção é a pedra angular. E a medida mais importante, o pilar disso tudo, é a hidratação intravenosa. Usar soro fisiológico a 0,9%,
começando antes do procedimento e continuando depois. Hidratação é chave. E sobre o contraste em si? O outro pilar é usar o mínimo volume de contraste possível. Tem até uma fórmula MCAD, Maximum Contrast Allowable Dose, que ajuda a calcular a dose máxima segura para aquele paciente, baseada na função renal dele. É bem útil. E tem mais, né? Técnicas de imagem como o ultrassom intravascular, o IVUS, ajudam a gente a ver a artéria por dentro e a posicionar o stent direitinho usando menos contraste. Ah, o IVUS. E existem dispositivos também, né? Sim, como o Diverse, que é um sistema que consegue desviar e remover uma parte do contraste antes mesmo que ele circule pelo corpo todo e chegue nos rins. Bem interessante para minimizar a exposição. E quanto a remédios, tem algo que a gente possa dar ou tirar para ajudar? Com certeza. Primeiro, revisar a lista de medicamentos do paciente. É super importante suspender remédios que podem agredir o rim, os nefrotóxicos, como anti-inflamatórios não esteroides, os AINES. A metformina também precisa de atenção. A recomendação é suspender se o paciente já tem uma função renal bem reduzida, tipo uma TFGE abaixo de 30. E algum remédio protetor? Aquela N-acetilcisteína, ANAC, ainda se fala nela? A ANAC é controversa. Os estudos mostram resultados mistos. Mas parece que doses altas, sempre junto com uma boa hidratação, talvez possam ter algum benefício sim, mas não é um consenso absoluto. Por outro lado, as estatinas em dose alta, dadas antes do procedimento para quem ainda não usava, essas sim mostraram reduzir o risco de IRACI, tanto que as diretrizes europeias recomendam. Interessante isso da estatina. E sobre a técnica do procedimento, o acesso? Boa pergunta. Preferir o acesso radial pelo pulso, em vez do femoral pela virilha, também parece diminuir o risco de IRACI. É mais uma coisa que a gente pode fazer. E aquele debate antigo sobre tipo de contraste. Baixo-osmolar versus isoosmolar. Olha, hoje em dia, as evidências mais fortes mostram que não tem uma diferença clara no risco de IRACI entre esses dois tipos, os LOICA e os IOICA, para a maioria dos pacientes. A escolha acaba sendo mais por outros fatores, tipo custo e disponibilidade. Entendi. Então, o foco é mesmo na hidratação, volume mínimo de contraste e essas outras estratégias. Agora, por que toda essa preocupação? Se na maioria das vezes a creatinina volta ao normal, a IRACI é tão grave assim? É grave sim. Mesmo que a creatinina normalize na maioria dos casos, ter tido um episódio de IRACI não é algo inofensivo, não. O ponto crucial é que isso está associado a um risco maior de várias complicações durante a internação, tanto cardíacas quanto outras, a internações mais longas, e é uma chance maior de evoluir para doença renal crônica no futuro, ou até precisar de diálise. E o mais impactante, aumenta significativamente o risco de morte, tanto no hospital quanto a longo prazo, meses ou anos depois. Nossa, o impacto a longo prazo é bem significativo, então. Muito. Mesmo aumentos pequenos na creatinina podem sinalizar um dano renal que vai ter consequências lá na frente. Então, para a gente fechar, a IRAC é uma complicação frequente e séria depois de procedimentos com contraste como angioplastia, né? Principalmente em quem já tem fatores de risco. E a prevenção é vital. Focar em hidratar bem, usar o mínimo de contraste, avaliar o risco de cada um com cuidado e usar estratégias como estatinas e acesso radial. É isso. Exatamente. Resumiu perfeitamente. Identificar o risco e prevenir não é só para proteger o rim naquele momento, mas para melhorar todo o resultado do paciente depois do procedimento coronário. Certo. Isso tudo, nos deixa com uma questão importante para pensar. Sabendo dos riscos e das estratégias que funcionam para prevenir, como é que a gente pode garantir que essa avaliação de risco e a aplicação dessas medidas preventivas se tornem rotina mesmo, em todo lugar, para todo paciente de risco, principalmente na correria da urgência e emergência, onde o tempo é curto e o risco é ainda maior. Fica aí a reflexão. Não está fácil, mas uma dica importante é focar nos temas básicos, geralmente são eles que mais eliminam candidatos da segunda fase. Boa sorte e bons estudos!